Eu sou Leandro Viana e o vídeo de hoje vai ser talvez sobre a personagem principal de House of the Dragon, a Rhaenyra. Então já te adianto que vai ter muitos spoilers de coisas que não aconteceram na série ainda. A gente vai pular alguns fatos da história dela. Esse vídeo vai te contar basicamente tudo que ocorre na vida da Rhaenyra a partir do seu primeiro casamento. Então assim, por tua conta e risco, vem saber sobre a vida da Rhaenyra Targaryen. E tudo que eu vou falar está escrito nesse livro aqui, que é basicamente relatos, rumores do que aconteceram nos bastidores de Westeros. E a série, ela tá vindo aqui para confirmar ou não algum desses fatos, mas a essência sempre vai prevalecer. Eu, por exemplo, acreditava ali que, pelos rumores do livro, a Rhaenyra ela tinha perdido a sua virgindade com seu tio, o Daemon, né? E a série, ou a adaptação, veio confirmar que a Rhaenyra, na verdade, teve uma noite muito quente ali com Criston Cole. É um fato que não vai mudar em nada a história principal do livro, né? Pra mim, deixa até mais interessante. Cara, assim, e o básico vocês já sabem, o Rey Viserys nomeou a sua filha Rhaenyra ali como a herdeira ao Trono de Ferro, e isso então vai causar ali um atrito pelo reino, pois ele acaba tendo também um filho, né, um filho homem com a sua segunda esposa, a Alicent. E a treta da série, então, vai ser sobre quem realmente vai suceder o rei, quem realmente vai sentar no Trono de Ferro, e com certeza, assim, todo mundo vai ter que escolher um lado. E eu já disse desde o primeiro podcast que essa decisão não vai ser tão fácil de ser tomada. Esse vídeo vai começar então com o casamento da Rhaenyra com o Laenor Velaryon. No livro é dito que a princesa não queria se casar com o Laenor por causa dos boatos que ele seria gay. Tem até uma frase polêmica que a Rhaenyra, ela diz que até os meio-irmãos dela seriam mais do gosto do Laenor. Mas depois assim que o Rey Viserys ameaçou a Rhaenyra de tirar assim, seu status de herdeira, a princesa resolveu aceitar o casamento. Comparando a série com o livro, tem algumas diferenças assim, então vou explicar o que acontece no livro. O casamento foi um festão, 7 dias de banquetes, torneios. E como a gente viu na série, as pessoas sempre escolhem os seus cavaleiros favoritos ali para ser representado nos torneios. O Laenor Velaryon escolheu então o seu amigo Joffrey Lonmouth como seu campeão, né? Na série, tudo que eu vou dizer já foi confirmado, mas no livro é aqui que começam os boatos. Dizem que na verdade o Joffrey era o amante do Laenor e a princesa Rhaenyra, no entanto, escolheu como seu campeão para o torneio o Sir Harwin Strong, que também diziam que era amante da princesa. Mas enfim, durante o torneio individual, o Criston Cole acaba matando o Joffrey. Na verdade, ele morreu assim 6 dias depois da batalha e o Laenor nunca saiu do lado dele e chorou pela morte do amigo ali barra amante. O Laenor e a Rhaenyra passaram a maior parte do casamento longe um do outro, mas o Laenor sempre sim se juntava a Rhaenyra em eventos importantes na corte, e mesmo assim o Laenor e a Rhaenyra tiveram 3 filhos. O Laenor até queria dar, assim, o nome de Joffrey para o seu primogênito, né? Mas daí o Lord Corlys Velaryon não deixou, né? Por causa dos boatos que rolavam pelo reino. Mas o terceiro filho do casal acabou tendo essa homenagem e se chamou Joffrey Velaryon. Os outros 2 filhos chamavam Jacaerys, ou Jace, e o Lucerys, ou Luke. Bom, se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. Só que a maior polêmica, meus amigos, vem agora. O grande rumor do reino é que esses 3 filhos, na verdade, eram bastardos, né? Os rumores diziam que os filhos eram daquele cavaleiro que a Rhaenyra escolheu no torneio lá, o Sir Harwin Strong. Basicamente, porque todos tinham o cabelo preto e o nariz grande, que nem o do Strong ali. Assim, totalmente diferente das características valerianas ali, que tanto o Laenor quanto a Rhaenyra tinham. Então, como a gente não tinha programas como Casos de Família ou Teste de DNA nessa época, nunca foi dito quem realmente era o pai das crianças. E eu tô ansioso para saber, assim, como a série vai abordar isso, mano. Vai ser demais, assim, Segundo os boatos, durante o nascimento do segundo filho, o Laenor e o Harwin Strong estavam ali ao lado da Rhaenyra enquanto nascia a criança. E tudo isso fez a rainha Alicent fazer alguns comentários maldosos pro lado do Laenor,
Laenor, como por exemplo, assim, ó, continua tentando que daqui a pouco nasce um filho parecido contigo. Cara, isso deixou a Rhaenyra, assim, furiosa, e por não aguentar mais ficar na mesma presença que a Alicent, a Rhaenyra acabou retornando para a Pedra do Dragão, junto com Arwen Strong. No livro ainda é dito que o Laenor, ele visitava a Rhaenyra, assim, frequentemente. Um pequeno spoiler que eu não tinha falado, mas depois que a primeira esposa do Daemon morreu, o Daemon é o tio da Rhaenyra, pessoal, ele se casou então com a Lena Velaryon, a irmã do Laenor, só que no ano de 120 DC, o DC aqui, pessoal, é depois da conquista, né, do Aegon I, aquele que unificou os reinos. Então, nesse mesmo ano, o Laenor, a Lena e também Arwen Strong morreram. Então, Rhaenyra e Daemon se casaram secretamente, e a partir daqui os rumores são vários. Tem um que diz que eles se casaram pois o rei Viserys tinha proibido a tal união, enquanto outros rumores dizem que a Rhaenyra tinha engravidado Daemon. De qualquer forma, o rei Viserys ficou furioso com a situação, levou alguns bons anos aí para que o Viserys e o Daemon, né, os irmãos, eles se reconciliassem, e dessa união, então, Rhaenyra teve mais 2 filhos, o Aegon III, uma forma de insultar Alicent, dando o mesmo nome do filho dela, e o outro filho se chamou Viserys II, em homenagem ao seu pai. E chegou o grande ano, o ano de 129 DC, o rei Viserys faleceu, e então Otto Hightower, Criston Cole e a Alicent não cumpriram a vontade do rei, decidiram coroar o filho da Alicent, o Aegon II, como rei, e aqui começa a grande guerra civil conhecida como a Dança dos Dragões. E nesse período, a Rhaenyra estava em Pedra do Dragão aguardando o nascimento do seu 6º filho. Os verdes em Porto Real deram um jeito que a morte do rei não se espalhasse, e quando a Rhaenyra soube assim do que tinha acontecido, ela também ficou furiosa, entrou ali em trabalho de parto e deu luz a uma filha que nasceu morta. E óbvio que a Rhaenyra, ela culpou toda essa tragédia assim ao fato dessa traição e se autocoroou rainha em Pedra do Dragão. A coroa que ela utilizou era a mesma do seu avô, a do seu pai, e quem fez essa coroação foi o seu tio/marido, Daemon Targaryen. Então nisso, a Rhaenyra mandou seus 3 filhos mais velhos e seus dragões também para tentar apoio das grandes casas que ainda não tinham escolhido um certo lado. Eles foram enviados de forma separada e o Lucerys acabou sendo morto pelo Aemond Targaryen e o seu dragão Vhagar. O Aemond, que era também um meio-irmão da Rhaenyra, ele é irmão então do agora rei Aegon II. A morte do Luke foi devastadora assim, para a Rhaenyra, e o Daemon enviou 2 assassinos para se vingar e matar um outro filho do Aegon II. A gente já explicou isso em um outro vídeo, vou deixar o link na descrição para vocês para não ficar falando do mesmo assunto. No meio dessa confusão, a Rhaenyra ela tentou então enviar seus 2 filhos que teve com o Daemon para longe, né, lá para o Mar Estreito. No caso, era o Aegon e o Viserys, só que depois de alguns dias, apenas o Aegon retornou, pendurado assim, no pescoço do dragão Tempestade, todo ferido. Ele e o irmão foram atacados por uma frota inimiga, assim. Então o Jacaerys, o outro filho da Rhaenyra, voou para atacar essa frota aliada dos Verdes, mas também acabou morrendo na batalha. Mesmo já tendo perdido 2 filhos e dragões nas batalhas e com outro filho desaparecido, a Rhaenyra e o Daemon, assim, ó, gênios, conseguiram bolar uma grande estratégia e tomaram Porto Real e também o Trono de Ferro, óbvio. Porém, não conseguiram capturar o Aegon II, que fugiu sem ninguém saber, foi para Pedra do Dragão e lá ele conseguiu convencer assim, muitos apoiadores a trocar de lado. Ele tomou Pedra do Dragão sem que ninguém soubesse. Já em Porto Real, né, inicialmente o povo celebrou ali o retorno da Rhaenyra, já que a maioria não ia mesmo com a cara do Aegon II. Porém, começou vários rumores que a Rhaenyra ela sofria vários cortes nas pernas, nos braços, nas mãos, quando se sentava no Trono de Ferro. Isso era visto pelo povo ali como se o próprio trono estivesse rejeitando a Rhaenyra. Embora o Viserys tivesse deixado os cofres de Porto Real assim com muito dinheiro, os verdes, quando saíram de lá, levaram esses tesouros aí, e assim a Rhaenyra viu dificuldades de financiar o seu governo, a sua guerra. Assim, ó, George Martin é gênio nessa parte de relacionar problemas medievais aí com a nossa própria realidade. E assim, praticamente todos os dias, novos impostos eram aprovados no reino, e óbvio que isso vai fazer o povo aí nutrir uma desconfiança, um ódio pela rainha.
Não vou entrar assim em muitos detalhes, mas o desgoverno da Rhaenyra levou a população a se rebelar, né? A revolta tomou conta da capital, principalmente quando a morte da Helaena Targaryen veio à tona. Ela era a irmã e esposa do Aegon II, ela era amada pelo povo, assim, e mesmo que tivesse, assim, sido um suicídio, foi o estopim para o ódio, assim, se voltar para Rhaenyra. Essa revolta culminou no então chamado Assalto ao Fosso dos Dragões, que é quando o povo invadiu lá o local onde os Targaryens mantinham seus dragões e mataram nada mais, nada menos do que 5 dos animais. Nesse processo, o último filho vivo ali do primeiro casamento da Rhaenyra, o Joffrey Velaryon, ele também acabou morrendo. Sem clima então para ficar em Porto Real, a Rhaenyra ela acabou abandonando a capital junto com seu último filho vivo, o Aegon. Lembrando que outro filho dela, o Viserys, tinha desaparecido, não se sabia se tinha morrido ou não. Então a Rhaenyra e o Aegon III fugiram para a Pedra do Dragão. Ela teve até que vender a coroa do pai ali para conseguir dinheiro para uma passagem mesmo em um navio mercante. E agora vocês têm que lembrar do que eu falei antes, que o meio-irmão da Rhaenyra, o Aegon II, ele tinha tomado o controle de Pedra do Dragão sem ninguém saber. Pois é, meus amigos, aqui vai entrar a famosa Lei de Murphy, tudo pode piorar. A Rhaenyra chegou lá, já foi feita prisioneira, levada a um júri perante o Aegon II. Os dois trocaram ofensas, palavras ríspidas. E daí a cena que deve ser a mais chocante de toda a série, o Aegon II ordena que a Rhaenyra fosse morta e dada de comida para o seu dragão Sunfyre. Tudo isso na frente do filho da Rhaenyra, o outro Aegon que assistiu tudo, e nem preciso dizer para vocês como deve ter sido aterrorizante para o guri. Depois disso, o Aegon II conseguiu voltar para a capital, né? Removeu o título de rainha da Rhaenyra. Ele fez decretos, registros oficiais que fizeram que a Rhaenyra fosse lembrada apenas como princesa. Mais tarde o Aegon ia morrer envenenado e daí teremos a continuidade do legado da Rhaenyra com seu filho, o Aegon III, ele se tornando o novo rei de Westeros. E eu nem preciso dizer assim que a Dança dos Dragões é o início do fim da dinastia Targaryen. Com tantos dragões mortos, a gente já sabe no que vai culminar. Mas me conta aí, vocês acham que a Rhaenyra ela merecia o trono depois de tudo isso que aconteceu? Qual dos lados vocês vão ficar nessa disputa aí? A série com certeza vai mostrar os pós e os contras de ambos os lados. Ninguém é completamente mal ou bom aqui. Mas deixa nos comentários o que achou dessa história. Qual outro personagem vocês gostariam de conhecer mais? Eu vou ficando por aqui. Fica ligado no Nerdverso e até o próximo vídeo.